Capítulo 30. Naquela mesma noite, enquanto os arachinos dormiam, escrevi à mamãe à luz do tadom que ardia sob as tinas de tinta no anexo. Não sei se minha carta teve o efeito certo ou se mamãe já estava preparada para reabrir a Okiá, mas uma semana depois uma voz de velha chamou na porta dos arachinos e ao atender encontrei titia. Suas faces estavam encovadas onde perdera os dentes, e o cinza doentio de sua pele me fez pensar num pedaço de sashimi que ficara no prato na noite anterior. Mas ainda se via que era uma mulher forte. Carregava uma sacola de carvão numa das mãos e uma de comida na outra para agradecer aos arachinos sua bondade comigo. No dia seguinte, me despedi deles entre lágrimas e voltei a Guion, onde mamãe, titia e eu assumimos a tarefa de botar tudo em ordem outra vez. Dando uma olhada na Okiá, pensei que a própria casa nos punia por nossos anos de negligência. Tivemos de passar 4 ou 5 dias apenas cuidando do pior dos problemas. Remover o pó que jazia como gaze sobre os madeirames, tirar do poço restos de ratos mortos, limpar o quarto de mamãe no andar de cima, onde pássaros tinham rasgado os tatames e usado a palha para fazer ninhos na alcova. Para minha surpresa, mamãe trabalhou tanto quanto nós. Em parte, porque só podíamos pagar uma cozinheira e uma criada adulta, embora também tivéssemos uma menina chamada Etsuko. Era a filha do homem em cuja granja mamãe e titia haviam morado. Como se fosse para me lembrar de quantos anos se tinham passado desde que eu viera a Kyoto. Etsuko tinha 9 anos, a mesma idade que eu em minha chegada. Parecia-me encarar com o mesmo medo que eu sentira por Hatsumomo, embora eu lhe sorrisse sempre que possível. Era alta e magra como uma vassoura, com longos cabelos que ondulavam atrás dela, quando ela corria de um lado para o outro. E seu rosto era estreito como um grão de arroz, de modo que não podia evitar pensar que um dia ela também seria jogada na panela como eu fora. Então se abriria branca e deliciosa para ser consumida. Quando a Okiá estava novamente habitável, comecei a fazer visitas por Gion. Comecei por uma merá que agora morava num apartamento de um quarto, sobre uma farmácia perto do templo de Gion. Desde seu retorno um ano antes, ela não tinha dana para lhe pagar nada maior. Ficou espantada quando me viu por causa dos meus malares salientes, disse ela, mas a verdade é que eu também fiquei espantada com ela. O lindo oval de seu rosto continuava igual, mas o pescoço parecia velho demais para Mamerá. O mais estranho é que às vezes ela repuxava a boca como uma velha, porque seus dentes, embora eu não notasse a diferença, haviam se afrouxado certa ocasião na guerra e ainda lhe causavam dor. Conversamos longo tempo e depois perguntei se ela achava que o Danças da velha capital seria retomado na primavera seguinte. Fazia anos que não se via esse espetáculo. Ora, por que não? Respondeu. O tema poderia ser dança na correnteza. Se você alguma vez visitou um balneário de fontes termais ou lugar parecido e foi atendido por mulheres fantasiadas de geishas, mas que na verdade são prostitutas, entenderá a piada de Mamerá. Uma mulher que realiza a dança na correnteza, entre aspas, está na verdade fazendo uma espécie de striptease. Fingir andar mais e mais fundo na água, enquanto levanta mais e mais seu kimono, para que a barra não se molhe, até que por fim os homens veem aquilo pelo que vinham esperando, e começam a dar vivas e brindar uns com os outros com saquê.
Com todos esses soldados americanos em Guion, prosseguiu ela, falar inglês é muito mais vantajoso do que dançar. E o teatro caburendio foi transformado num quiabarei. Eu jamais ouvi esta palavra que vinha de cabaré, mas logo aprendi o que significava. Mesmo quando vivia com os arachinos, ouvira histórias sobre soldados americanos em suas festas ruidosas. Ainda assim, fiquei pasma ao entrar numa casa de chá mais tarde naquele dia e ver, em vez das habituais fileiras de sapatos masculinos na base do degrau, uma confusão de botas militares, cada uma parecendo-me tão grande quanto o cachorrinho de mamãe. Dentro do hall de entrada, a primeira coisa que vi foi um americano de cueca enfiando-se atrás de uma estante, em uma alcova, enquanto duas gueixas rindo tentavam puxá-lo para fora. Quando notei os pelos escuros em seus braços e peito, e até nas costas, tive a sensação de que nunca vira algo tão bestial. Aparentemente, ele perdera as roupas num jogo e tentava se esconder, mas logo deixou que as mulheres o puxassem pelos braços e o levassem de volta até o hall, entrando com ele por uma porta. Ouvi assobios e gritos de viva quando ele entrou. Cerca de uma semana depois da minha volta, eu finalmente estava pronta para fazer minha primeira aparição como geisha. Passei um dia correndo do cabeleireiro ao adivinho, lavando as mãos para remover as últimas manchas, procurando em todo o guion a maquiagem de que precisava. Agora que estava perto dos 30 anos, não precisava mais usar maquiagem branca, exceto em ocasiões especiais. Mas passei meia hora na minha mesinha de maquiagem naquele dia, tentando usar diferentes tons de pó ocidental para disfarçar a minha magreza. Quando o senhor Beco veio me vestir, a menina Etsuko parou e olhou exatamente como eu um dia observara Hatsumomo. E foi o mesmo a sombra em seus olhos, mais do que qualquer coisa que eu visse no espelho, que me convenceu de que eu parecia outra vez uma geisha. Quando finalmente saí naquela noite, todo o guion estava coberto por uma neve belíssima, tão fina que o menor vento limpava os telhados. Eu usava um chale de kimono e uma sombrinha laqueada, de modo que sei que estava tão irreconhecível quanto no dia em que visitara Guion, enquanto morava com os arachinos. Reconheci só metade das geishas que passavam. Era fácil dizer quais tinham vivido em Guion antes da guerra, pois fazia uma pequena mesura ao passar, ainda que parecessem não me reconhecer. As outras não me davam mais do que um aceno de cabeça. Vendo os soldados aqui e ali nas ruas, tive medo do que poderia encontrar na Ixerique. Mas, na verdade, na entrada se alinhavam os sapatos pretos lustrosos, usados pelos oficiais. E, estranhamente, a casa de chá parecia mais sossegada do que em meus tempos de aprendiz. Nobu ainda não chegara, ou, pelo menos, não vi sinal dele, mas fui levada para um dos grandes aposentos no térreo e me disseram que ele chegaria em breve. Normalmente, eu teria esperado no alojamento das criadas, no fim do corredor, onde poderia aquecer as mãos e bebericar chá. Nenhuma geisha gosta que um homem a encontre ociosa. Mas não me importei de esperar por Nobu. Além disso, considerei um privilégio passar uns minutos sozinha num aposento daqueles. Nos últimos 5 anos vivera faminta de beleza, e a beleza daquele aposento teria deixado você assombrado. As paredes eram cobertas de seda amarelo pálida, cuja textura tinha certa solenidade e me faziam sentir acolhida ali dentro, como um ovo no interior de sua casca.
Eu esperava que Nobu chegasse sozinho, mas quando o escutei na entrada, ficou claro que trouxera o ministro Sato. Não me importava de Nobu me encontrar ociosa, como já mencionei, mas pensei que seria desastroso fazer o ministro pensar que eu não era popular. Assim, escapei depressa para um cômodo ao lado. Isso me deu chance de ouvir Nobu esforçando-se para ser agradável. Belo aposento, não é, ministro? Dizia ele. Ouvi um pequeno grunhido em resposta. Eu o reservei especialmente para o senhor. Aquela pintura em estilo zen é fantástica, não acha? Depois de um longo silêncio, Nobu acrescentou: é uma linda noite. Ah, já lhe perguntei se o senhor provou a marca especial de saquê da casa de chá e xerique? As coisas continuaram nesse tom, com Nobu provavelmente sentindo-se tão desconfortável quanto um elefante tentando bancar a borboleta. Quando fui até a soleira e abri os painéis da porta, Nobu pareceu muito aliviado ao me ver. Só depois de me apresentar e me ajoelhar junto da mesa, dei uma boa primeira olhada no ministro. Não pareceu nada familiar, embora afirmasse ter passado horas me encarando. Não sei como conseguira me esquecer dele, pois nunca vi alguém com mais dificuldade de simplesmente lidar com o próprio rosto. Mantinha o queixo enfiado no peito, como se não conseguisse levantar direito a cabeça. E tinha um maxilar esquisito, tão protuberante que sua respiração parecia soprar direto para dentro do nariz. Depois de me dar um pequeno aceno e dizer o seu nome, demorou algum tempo para emitir qualquer outro som, e quando o fez, foram grunhidos, pois seu jeito de reagir a quase tudo parecia ser grunhir. Fiz o possível para manter uma conversa, até que a criada veio nos salvar com uma bandeja de saquê. Enchi a bebida do ministro. Fiquei atônita ao vê-lo despejar tudo direto na boca, como poderia ter despejado num ralo. Ele fechou a boca por um momento, depois abriu de novo e o saquê se fora, sem qualquer um dos sinais que as pessoas costumam fazer ao engolir. Eu não tinha certeza se ele engolira de verdade, até que ele me estendeu a taça para que a enchesse de novo. As coisas prosseguiram assim por uns 15 minutos ou mais, enquanto eu tentava deixar o ministro à vontade, contando-lhe piadas e histórias e fazendo algumas perguntas. Mas logo comecei a pensar que talvez ele nunca ficasse à vontade. Jamais respondia com mais do que uma única palavra. Sugeri que realizássemos alguma brincadeira com bebidas, até perguntei se ele gostava de cantar. A mais longa conversa que tivemos em nossa primeira hora foi quando ele me perguntou se eu era bailarina. Sim, claro, eu sou. O ministro gostaria que eu executasse uma dança breve? Não, respondeu e encerrou o assunto. O ministro podia não gostar de contato visual com pessoas, mas gostava de analisar sua comida, como descobri depois que a criada chegou com o jantar para os dois homens. Antes de botar qualquer coisa na boca, ele a erguia com os hashes e espreitava, virando-a de um lado e de outro. Se não a reconhecesse, perguntava-me o que era. Um pedaço de peixe fervido em molho de soja e açúcar. Falei quando ele ergueu algo cor de laranja. Na verdade, não tinha a menor ideia se era peixe ou um pedacinho de fígado de baleia ou outra coisa, mas acho que o ministro não queria mesmo saber. Mais tarde, quando levantou um pedaço de carne e perguntou o que era, decidi provocá-lo um pouco. Ah, é uma tira de couro marinado, menti. É a especialidade da casa, feita de pele de elefante, de modo que eu deveria ter dito couro de elefante. Couro de elefante? Ora, ministro, o senhor sabe que é brincadeira minha.
É um pedaço de carne. Por que olha tão minuciosamente sua comida? Achou que aqui comeria carne de cachorro ou coisa assim? Já comi cachorro, sabia? Muito interessante, mas não serviremos cachorro esta noite. Por isso não encare mais a sua refeição. Logo ele entrou num jogo com bebidas. Nobu odiava esses jogos, mas se calou depois que eu lhe atravessado para ele. Talvez tivéssemos posto o ministro à vontade demais, pois quando tentávamos lhe explicar as regras de uma brincadeira de que ele nunca participara, seus olhos ficaram instáveis, como rolhas em cima da água. De repente, ele se levantou e foi até um canto da sala. Ministro, aonde planeja ir? Perguntou Nobu. Sua resposta foi soltar um arroto, e a considerei bastante clara, pois ele parecia na iminência de vomitar. Nobu e eu corremos para ajudar, mas ele já tapava a boca. Se fosse um vulcão, estaria fumegando. De modo que não tivemos escolha senão abrir as portas do jardim e deixá-lo vomitar na neve. Você pode achar horrível um homem vomitar naqueles refinados jardins decorativos, mas o ministro não foi o primeiro. Nós, gueixas, tentamos ajudar um homem a ir até ao banheiro, mas às vezes não dá tempo. E se dissermos a qualquer criada que um dos homens acabou de visitar o jardim, ela saberá exatamente o que significa e virá com seus utensílios de limpeza. Nobu e eu fizemos o que podíamos para que o ministro ficasse de joelhos na soleira, com a cabeça suspensa acima da neve. Mas apesar de nossos esforços, ele logo caiu de cabeça. Tentei empurrá-lo para que pelo menos caísse onde ainda não tinha vomitado, mas o homem era grande. Tudo o que consegui fazer foi virá-lo de lado depois que desabou. Nobu e eu nos encaramos em desalento ao ver o ministro deitado, totalmente imóvel na neve funda, como um galho que caíra de uma árvore. Bem, Nobu-san, comecei. Eu não fazia ideia de como seu convidado seria divertido. Acho que nós o matamos. Se quer saber, ele merecia. Que homem irritante! Então, é assim que você agora age com seus convidados mais distintos? Leve-o para a rua e faça-o andar um pouco para acordar. O frio lhe fará bem. Mas está deitado na neve. Isso não é frio o bastante? Nobu-san, repreendi-o. Acho que adiantou, pois mesmo usando apenas meias nos pés, Nobu suspirou e foi para o jardim tentar reanimar o ministro. Enquanto ele estava ocupado com isso, fui procurar uma criada, porque não via como Nobu conseguiria levar o outro de volta para dentro, tendo um braço apenas. Depois, peguei meias secas para os dois e alertei uma criada para que ajeitasse o jardim assim que saíssemos. Quando voltei à sala, Nobu e o ministro haviam retornado para junto da mesa. Pode imaginar como estava a cara do ministro e qual era o seu odor. Tive de tirar as meias molhadas dos seus pés, mas fiquei o mais longe dele que podia ao fazer isso. Assim que terminei, ele caiu sobre as esteiras e voltou a ficar inconsciente. Você acha que ele pode nos ouvir? Sussurrei para Nobu. Acho que ele não nos ouve nem quando está consciente, respondeu. Você já viu alguém tão idiota em toda a sua vida? Quieto, Nobu-san, sussurrei. Acha que ele se divertiu esta noite? Quero dizer, era nesse tipo de coisa que você pensava? Não se trata do que eu penso, mas do que ele pensa. Espero que isso não signifique que vamos ter de fazer tudo igual na semana que vem. Se o ministro gostou desta noite, eu também gostei. Sinceramente, Nobu-san, você não gostou de nada. Nunca o vi tão infeliz.
Levando em conta o estado do ministro, acho que ele também não está na melhor noite de sua vida. Em se tratando dele, nunca se sabe. Estou certa de que ele vai se divertir mais na próxima vez, se conseguirmos tornar o ambiente mais festivo. Você não acha? Traga mais gueixas, se você acha que isso vai ajudar, disse Nobu. Voltaremos no próximo fim de semana. Convide aquela sua irmã mais velha. Mamerá é inteligente, mas o ministro é muito cansativo. Precisamos de uma gueixa que faça barulho, entende? Que distraia todo mundo. Pensando nisso, parece que precisamos de outro convidado também, não só de outra gueixa. Não vejo porquê. O ministro fica só bebendo e olhando para mim, e você fica cada vez mais irritado com ele, de modo que não vamos ter uma noite nada festiva, argumentei. Para dizer a verdade, Nobu-san, quem sabe você não deva trazer o presidente? Você talvez pense que desde o início eu planejava chegar a esse tema. É verdade que, desde que voltar a Guion, eu esperava mais do que nunca conseguir passar algum tempo com o presidente. Não que ansiasse apenas por estar de novo no mesmo aposento que ele, inclinar-me e sussurrar alguma coisa para ele e sentir seu perfume. Se esses momentos seriam os únicos prazeres que a vida me oferecia, era melhor fechar aquela única fonte brilhante de luz e deixar meus olhos se ajustarem às trevas. Talvez fosse verdade que a minha vida se dirigia para Nobu. Eu não era tola a ponto de achar que poderia mudar o curso do meu destino, mas também não podia desistir das minhas últimas esperanças. Já pensei em trazer o presidente, comentou Nobu. O ministro fica muito impressionado com ele, mas não sei, Sayuri. Como já disse uma vez, ele é um homem muito ocupado. De repente, o ministro saltou no tatame, como se alguém o tivesse espetado, e conseguiu se sentar diante da mesa. Nobu ficou tão enojado ao ver suas roupas que me mandou sair e trazer uma criada com uma toalha úmida. Depois que ela limpara o paletó do ministro e nos deixara de novo, Nobu disse: Bem, ministro, foi certamente uma noite maravilhosa. Da próxima vez vamos nos divertir mais, porque, em lugar de vomitar só em cima de mim, poderá vomitar no presidente, talvez em mais uma ou duas gueixas. Fiquei contente por Nobu mencionar o presidente, mas não ousei reagir. Eu gosto desta gueixa, disse o ministro. Não quero outra. O nome dela é Sayuri, e é melhor que a chame pelo nome, ou ela não vai mais querer vir. Agora levante-se, ministro. Está na hora de irmos para casa. Acompanhei-os até a entrada, onde os ajudei a vestir casacos e pôr os sapatos. Fiquei olhando enquanto saíam pela neve. O ministro estava tão tonto que teria caído em cima do portão se Nobu não o segurasse pelo cotovelo. Mais tarde, na mesma noite, fui com Mamerá a uma festa repleta de oficiais americanos. Quando chegamos, o intérprete deles já não servia de nada, porque o tinham feito beber demais. Mas todos os oficiais reconheceram Mamerá. Fiquei um pouco surpresa quando começaram a cantarolar e mover os braços, sinalizando que queriam que ela dançasse. Achei que íamos ficar sentados assistindo-lhe. Contudo, assim que Mamerá começou, os oficiais se levantaram e se puseram a imitá-la. Se alguém tivesse me dito que isto aconteceria, eu não poderia acreditar. Mas, ao ver aquilo, bem, comecei a rir e me diverti,
como não fazia havia muito tempo. Em seguida começamos uma brincadeira em que Mamerra e eu nos dividíamos no shamisen, enquanto os oficiais americanos dançavam ao redor da mesa. Sempre que parávamos a música, eles tinham de correr de volta aos seus lugares. O último a sentar-se bebia um copo de saquê. No meio da festa, comentei com Mamerra como era estranho ver todo mundo divertindo-se tanto sem falar a mesma língua. Levando em conta que eu estivera em outra festa naquela noite, com Nobu e outro japonês, e fora tudo muito tedioso, ela me fez algumas perguntas sobre este encontro. 3 pessoas é muito pouco, deduziu depois que eu lhe contara. Ainda mais se uma delas é Nobu de mau humor. Sugeri que da próxima vez ele trouxesse o presidente. E precisamos também de outra gueixa, não acha? Alguém divertido, barulhento. Sim, disse Mamerra. Quem sabe eu passe por lá. Fiquei espantado ouvindo-a dizer isso, porque ninguém no mundo a teria descrito como divertida e barulhenta. Eu ia repetir o que pensava quando de repente ela pareceu notar o mal-entendido. Sim, tenho interesse em aparecer, mas acho que se quer alguém divertido e barulhento, devia falar com a sua velha amiga Abóbora. Desde que eu voltara a Guion, encontrava lembranças de Abóbora por toda a parte. Assim que entrara na Okiá, recordara ali, no hall de entrada, no dia em que Guion fora fechado, quando me deram um adeus formal com uma mesura, do tipo que era obrigada a dar à filha adotiva. Na verdade, durante toda aquela semana em que tínhamos limpado a casa, eu pensara nela. A certa altura, ajudando a criada a tirar o pó das vigas de madeira, imaginara a Abóbora na rampa à minha frente, treinando no seu shamisen. O vazio ali parecia conter uma terrível tristeza. Fazia realmente tantos anos que tínhamos sido meninas. Acho que teria sido fácil tirar aquilo do pensamento, mas nunca aprendi direito a aceitar a decepção de ver nossa amizade murchando. Eu acusava a terrível rivalidade que Hatsumomo nos impusera. Minha adoção naturalmente fora o golpe final, mas mesmo assim eu me censurava. A Abóbora só fora bondosa comigo. Eu podia ter encontrado algum meio de lhe agradecer. Estranhamente, não havia pensado em me aproximar de Abóbora até Mamerra sugerir. Não tive dúvidas de que nosso primeiro encontro seria desconfortável, mas passei o resto da noite pensando nisso e decidi que talvez a Abóbora apreciasse ser apresentada a um meio mais elegante para sair daquelas festas de soldados. É claro que eu também tinha outro motivo. Agora que tantos anos haviam passado, talvez pudéssemos consertar nossa amizade. Eu não sabia quase nada de Abóbora agora, exceto que voltara a Guion. De modo que fui falar com titia, que recebera uma carta dela anos antes. Na carta, a Abóbora pedira para ser recebida outra vez na Okiá, quando reabrisse, dizendo que de outro modo não haveria lugar para ela. Titia estava disposta a isso, mas mamãe recusara, alegando que a Abóbora era um mau investimento. Está morando numa Okiá pequena e triste, na seção Hanamicho, disse-me titia, mas não vá ter pena dela trazendo-a aqui para uma visita. Mamãe não quer vê-la. De qualquer modo, acho bobagem falar com ela. Devo admitir, respondi, que nunca me senti bem com o que aconteceu entre a Abóbora e mim.
Nada aconteceu entre vocês. A abóbora fracassou e você teve sucesso. Mas hoje ela está se dando bastante bem. Ouvi dizer que os americanos gostam muito dela. É meio rude, você sabe, bem do jeito deles. Naquela mesma tarde, cruzei a Avenida Shijo para a seção Hanamicho, de Gion, e encontrei a Okiá pequena e triste de que titia me falara. Se você recordar a amiga de Hatsumomo Korin e como sua Okiá pegara fogo durante os piores anos da guerra, bem, o fogo prejudicara a Okiá vizinha também, e era ali que a abóbora vivia agora. Suas paredes externas estavam calcinadas de um lado. Parte do telhado que queimara fora grosseiramente remendada com tábuas. Talvez em setores de Tóquio ou de Osaka aquele fosse o edifício mais intacto da vizinhança. Mas ali, no meio de Kyoto, ele se destacava. Uma jovem criada me levou a uma sala de recepção que tinha o odor de cinzas frias. Voltou depois para me servir uma xícara de chá fraco. Esperei muito tempo até a abóbora chegar e abrir a porta. Eu mal a enxerguei no corredor escuro, mas saber que ela estava ali já me fez sentir um cálido afeto e me levantei da mesa para abraçá-la. Ela dera alguns passos para dentro do quarto, mas se ajoelhou e fez uma mesura tão formal quanto se eu fosse mamãe. Fiquei espantada e parei onde estava. Ora, abóbora, sou apenas eu. Ela nem me fitava, de olhos baixos, como uma criada, aguardando ordens. Fiquei muito decepcionada e voltei ao meu lugar à mesa. Da última vez que nos víramos, nos anos finais da guerra, o rosto de abóbora ainda era cheio e redondo como na infância, mas com uma expressão de tristeza. Desde então ela mudara muito. Naquela ocasião eu não sabia, mas depois que fecharam a fábrica de lentes onde ela trabalhara, a abóbora passara mais de 2 anos em Osaka como prostituta. Sua boca parecia menor, talvez porque estivesse contraída, não sei. Embora tivesse o mesmo rosto largo, seus malares pronunciados estavam mais estreitos, dando-lhe uma elegância melancólica que chegou a me espantar. Não quero sugerir que a abóbora se tornara uma beldade, que rivalizasse com Hatsumomo ou coisa assim, mas seu rosto adquirira certa feminilidade que antes não existia. Estou certa de que os últimos anos foram difíceis, abóbora, mas você está muito bonita. Ela não respondeu, apenas inclinou de leve a cabeça para indicar que me ouvira. Eu lhe dei os parabéns por sua popularidade e tentei indagar de sua vida depois da guerra, mas ela ficou tão inexpressiva que comecei a lamentar ter ido procurá-la. Finalmente, depois de um silêncio desconfortável, ela falou: Você veio apenas conversar um pouco, Sayuri? Porque não tenho nada a dizer que lhe interesse. A verdade é que eu encontrei Nobu Toshikazu recentemente, contei. Ele está trazendo um homem a Guion de tempos em tempos. Pensei que talvez você quisesse ter a bondade de nos ajudar a entretê-lo. Mas agora que me viu, você mudou de ideia. Nada disso, respondi. Não sei por que está dizendo isso. Nobu Toshikazu e o presidente, quero dizer, e o Amura Ken, o presidente Uamura, gostariam muito de sua companhia, é só isso. Por um momento, a abóbora apenas ficou ajoelhada em silêncio, olhando para o tatame. Parei de pensar que a vida é tão simples assim, disse ela. Sei que você me considera uma burra. Abóbora! Mas acho que você provavelmente tem algum motivo que não está me dizendo.
A abóbora fez uma breve mesura que achei muito enigmática. Ou era uma desculpa pelo que acabava de dizer, ou talvez ela fosse se despedir. Acho que tenho outro motivo, sim, confessei. Para dizer a verdade, tinha esperanças de que depois de todos esses anos, talvez você e eu pudéssemos ser amigas, como fomos um dia. Sobrevivemos a tanta coisa juntas, incluindo o Hatsumomo. Parece-me natural que a gente se encontre de novo. A abóbora não disse nada. O presidente e o Amor vão receber o ministro outra vez, no sábado, na casa de chá e xerique, eu lhe disse. Se quiser ir conosco, ficarei muito contente. Eu levara um pacote de chá como presente para ela. Tirei-o do pano de seda e o coloquei na mesa. Quando me pus de pé, tentei pensar em algo bondoso para dizer, mas a abóbora parecia tão perplexa que achei melhor simplesmente ir embora.